Irmãos e irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum do ano B, dia 24 de outubro de 2021, o Evangelho de Marcos 10, 46 a 52, o cego Bartimeu sentado à beira do caminho em Jericó. Jesus está nesse caminho, já todo o capítulo 10 vai ensinando e vai anunciando em toda essa sessão do Evangelho que tipo de fim ele vai ter em Jerusalém, ensinando os discípulos, eles como que cegos. Começa essa sessão com a cura do cego de Betsaida e termina essa sessão, antes de entrar em Jerusalém, com um encontro com esse cego Bartimeu, filho de Timeu, que significa exatamente. Então, a cegueira que impede alguém de ser discípulo, como vamos vendo nessas discussões ao longo do caminho, em que os discípulos discutem quem é o maior, pedem para estar um à direita e outro à esquerda para usufruir mais intimamente daquele que tem o poder à direita e à esquerda. A cegueira e o verdadeiro discípulo. Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos e uma grande multidão. A tradução é estranha, porque o texto grego diz exatamente Jesus chegou em Jericó. E a expressão é kai erchon tai eis Jericó. Chegou em Jericó. Esta frase foi omitida e a tradução começa dizendo Jesus saiu de Jericó. Parece que o evangelista tem a intenção de esconder alguma coisa. O que Jesus fez em Jericó? Porque diz que chegou e depois saiu. Então, este verbo, ekporeumenu, saiu, ekporeumenu autu apó Jericó, saiu de Jericó, indica um caminho que se distancia do ponto de partida, se caminha no sentido contrário, se afasta daquilo que era a partida, ou seja, é o contrário do que estar entrando, se sai. Também é o verbo usado, este ekporeumenu, no Êxodo e no livro do Deuteronômio, para indicar a saída do povo, dessa multidão do povo do Egito, saída da escravidão rumo à terra prometida. Então evoca tudo isso, esta expressão de Jesus saindo de Jericó. Jericó também evoca, por outro lado, o ingresso na terra prometida, porque no livro de Josué, especialmente no capítulo 6, um pouco do capítulo 7, narra a conquista dessa cidade, mas na casa de Raab, mas ali aconteceu algo que é terrível. Nesta evocação, parece que o evangelista lembra alguma coisa que deve ser esquecido, por isso saiu de Jericó. Mas Jericó é onde o povo entrou na terra prometida. E esse entrar na terra prometida lembra algo que deve ser esquecido, porque foi uma consagração ao extermínio. Foi um massacre terrível, onde, como diz o texto de Josué, onde foram passados a fio de espada homens e mulheres, jovens e velhos, vacas, ovelhas, burros, tudo foi exterminado. A consagração ao extermínio significava destruir completamente aquilo que teoricamente pertencia ao inimigo. É destruição, é violência. Então esse kai ekporeumenu, saindo, nos coloca diante deste peregrinar do êxodo rumo à terra prometida. Sair, afastar-se desse lugar. E como se saiu e se afastou daquela escravidão, exploração, violência e morte que eles viviam lá no Egito. Agora é estranho porque Marcos lembra isso justamente quando Jesus se identifica com um servo, como um escravo. Entre vós não seja assim. Quem quer ser o maior, seja o servo. Quem quer ser o primeiro, seja o escravo.
E ele lembrou uns versículos antes, no Evangelho de Marcos, que vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Portanto, parece que desta memória de violência é preciso deixá-la para trás. Também é um testemunho esse mendigo na beira do caminho de que aquela terra prometida, essa porta de ingresso na terra prometida, na terra, no reino de Deus, o reino da justiça, da Tzedakah, reino da justiça, ali tem alguém mendigando. Impossível de pensar que na terra da justiça, como quando eles eram um povo, uma tribo insignificante, pobre, escrava, abandonada, sem identidade, sem ninguém, Deus os socorreu e fez deles uma grande nação. Então é parte essencial da legislação que quando um hebreu estiver em necessidade, todos devem correr lá para socorrê-lo, para salvá-lo, para ajudá-lo. Como é possível então, e a palavra Tzedakah, que vem de Tzedek, justiça, Tzedakah não é simplesmente misericórdia, compaixão, significa uma justiça social. Esse é o conceito exato da Tzedakah na Bíblia hebraica. Então, como é possível que agora ali dentro, na terra prometida, haja alguém mendigando na beira do caminho? Parece que essa Tzedakah foi deixada de lado. E era parte da legislação que todo hebreu devia doar algo de si, pelo menos a quantidade mínima de 10% de todos os seus ganhos para um necessitado. Como é possível que haja um mendigo à beira do caminho, na cidade da Tzedakah, do reino de Deus, na terra prometida? Isso está escondido por trás deste sair de Jericó. Porque assim como Deus se comportou com um povo escravo, assim todo hebreu deve se comportar com alguém em necessidade. Além do mais, a palavra Jericó possui uma alternativa de tradução da língua cananeia e aramaica, que significa lua, lua. Então, Yarea é Jericó. Esse Yarea, lua, nos coloca diante desta realidade. A lua não tem luz própria, ela recebe a luz do sol. Assim também, este cego, sem luz, sem visão da luz, sente que está passando agora a luz, que é o sol que é Jesus Cristo, e ele precisa dessa luz, e por isso ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Ele precisa da luz de Cristo para poder viver. Ele está cego, está na escuridão, não tem luz própria. Assim nós também, os discípulos, não temos luz própria, precisamos da luz do Cristo. Em Mateus 20, no texto paralelo, nós encontramos ali, no caminho, 2 cegos colocados a mendigar. E ali parece, então, em Mateus, mais facilmente ser possível conectar esses 2 cegos com os 2 filhos de Zebedeu, que queriam estar um à direita e outro à esquerda, participando mais intimamente do poder, do status, da grandeza. Claro, aqui Marcos vai mais diretamente, é mais texto mais rude, ele um cego, e ele se refere possivelmente dentro desta lógica narrativa e simbólica, que está se referindo a Pedro, que foi o único que mais abertamente, claramente enfrentou Jesus, impedindo, dizendo que isso não pode acontecer com ele, quando fazia o anúncio do serviço, da paixão que se aproximava dele.
E ele recebeu como resposta de Jesus aquela frase tão dura: afasta-te de mim, Satanás. Teu pensamento é o pensamento dos homens, de glória, de prestígio, de poder, e não de Deus. Aqui Marcos está fazendo referência ao discípulo Pedro, por isso um só. Então, além do mais, Bartimeu, filho de Timeu, Timé em grego significa honra, glória. Bartimeu é a palavra aramaica para dizer filho da honra, da glória, que é o que os discípulos buscavam nos versículos acima: glória, honra para si mesmos. É difícil entrar na lógica do serviço, do amor, do serviço aos outros, nessa simbologia do nome. O que eles buscavam e por que ele está cego, por que ele não enxerga? É a cegueira espiritual, de não ver como Deus nos quer salvar. Porém, Jesus pede para ele: o que queres que eu te faça? É a pergunta do servo ao patrão: o que queres que eu te faça? E é claro que dentro deste desejo vem a mentalidade que está na raiz do nosso ser, nosso desejo: grandeza, honra, poder, glória, prestígio, dominação, explorar os outros, etc. Depois disso, Marcos descreve a reação da multidão, que se coloca como intermediação entre o cego e Jesus. Mandam ele calar. Parece que a sociedade que nos quer calar, quer mudar a nossa opinião, não nos quer deixar gritar para Jesus nos salvar. E a multidão então repreende o cego, mas ele gritava ainda mais fortemente: precisamos gritar pela salvação que vem do Evangelho de Jesus Cristo, que nos coloca a serviço e não nos coloca como patrões e chefes. Jesus parou e mandou chamá-lo. Ai, como dizia Kierkegaard, ai de nós se ele não passar e se ele não nos chamar. Mandou chamá-lo. E a multidão então imediatamente muda de atitude e repete aquela palavra que Jesus mesmo tinha dito quando eles estavam ameaçados nas ondas e na tempestade do mar: coragem, levanta-te, ele te chama, levanta-te. E usa aqui a palavra egeiro, levanta-te, que é a palavra da ressurreição. Estava morto e ressuscitou, porque enquanto a gente não enxerga a via de Jesus, a luz de Jesus, estamos cegos, estamos mortos. Somos como a lua que precisa do sol, somos como a lua que precisa de Jesus. Num salto, ele jogou fora o manto e correu ao encontro de Jesus, como se ele enxergasse. Esse jogar fora o manto tem uma importância enorme na Bíblia. O manto é a dignidade, é o símbolo do poder, é a propriedade inalienável. Tudo pode ser alienado, menos o manto. E se ele for, deve ser devolvido no mesmo dia, porque ele precisa para cobrir-se à noite. E o manto era onde ele recebia as esmolas. E ele jogou o manto fora. Este ato mostra que Bartimeu abriu mão de tudo que lhe dava segurança para seguir Jesus, para pôr-se no caminho de Jesus para a cruz. Rabuni, Rina Anablepso, Rabuni, meu mestre, é um título mais íntimo do que Rabi, o que indica uma intimidade maior. O que queres? Jesus lhe pergunta: que eu te faça? Ele respondeu: mestre, Rabuni, que eu veja de novo. Rina anablepso. Anablepso não é ver, que eu veja de novo. Porque antes ele provavelmente via, mas as honras do mundo afastaram, não vê mais, ficou cego, está procurando outras coisas, não caminha mais, está sentado. Que eu veja de novo, que eu me entusiasme de novo pelo teu reino, pelo Evangelho. Rina anablepso. Recuperar a visão significa recuperar aquela alegria do seguimento, significa deixar de lado
tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos deixa cego, que nos libertar da ideologia e passar a seguir Jesus. Repistissus sesocense, a tua fé te salvou, é a fé que vai salvar a vida e o coloca no caminho. Mas aqui, esse cego, diferentemente daquele de Betsaida que começa essa sessão, nós vamos ver que aquele foi mandado para casa, este vai seguir Jesus pelo caminho. Em Jericó é a última etapa de Jesus que vai rumo a Jerusalém. E no caminho segue o Filho do Homem, que vai fazer seu ingresso messiânico na cidade de Davi. Jesus, filho de Davi, na cidade de Davi. Nós também devemos pedir a Deus, portanto, neste domingo, a capacidade de gritar como esse cego para recuperar a visão que Cristo veio nos trazer, a visão do Evangelho. Vamos gritar com confiança, pedir com confiança, a despeito da multidão das ideologias da alienação espiritual, do mundanismo religioso que embebeda e aliena milhares de pessoas, da ideologia religiosa. Vamos pedir que Deus nos liberte da cegueira, para que possamos recuperar a alegria da fé que tínhamos quando praticávamos mais. Mestre, que eu veja de novo, que eu me entusiasme pelo Teu Evangelho. Uma vez curado, o homem não fica mais à margem do caminho, mergulhado na tristeza cotidiana e na obscuridade, mas se levanta ergueiro, ressuscita, volta a ver a luz e segue Jesus. Ai de nós se Ele não passasse, ai de nós se Ele não nos chamasse. Bob Dylan, nos anos 80, fez uma trilogia, uma incursão ao cristianismo, e um dos discos, curiosamente, chama Saved, Salvado, que canta tantas coisas e diz que alguém pode ser um fanático do rock, pode estar coberto de drogas, pode ser um homem de negócios ou um ladrão de alto nível, mas terá sempre que reconhecer, ter necessidade dele, isto é, de Deus. Você pode ser um trabalhador na construção civil, você pode estar vivendo numa mansão, ou você pode viver numa cúpula, você pode possuir armas, você pode possuir tanques, você pode ser dono de alguém, você pode até mesmo possuir bancos, mas você vai ter que servir alguém. Sim, realmente você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo, pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Senhor, passe. Senhor, chama-me. Bom domingo a todos.